Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, começando a semana com muita inspiração, com muita intenção e propósito, né, gente? E hoje nós vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus. Jesus nos ensinou que o reino de Deus não está fora, mas dentro de nós. E quando começamos a semana alinhados, né, que o coração está alinhado com os pensamentos e a fé, nós passamos a viver com mais paz, mais confiança e clareza, independentemente das circunstâncias, de qualquer coisa que aconteça. E eu quero começar com um versículo de João, que está em João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E meditar sobre esse versículo é meditar sobre a presença de Cristo como caminho interior. Não apenas como uma figura histórica, mas como a realidade transformadora que habita em nós. Tal como Jesus ensinou e como a consciência espiritual mais profunda nos convida a viver. E Jesus nos mostra que Deus está dentro de nós. Jesus afirmou que o reino de Deus não está distante. Não é algo que buscamos com olhos físicos, mas está dentro de nós. Ele nos chamou para uma experiência viva com Deus. Não externa, mas uma experiência interna. A fé que Jesus nos convida a viver é aquela que não depende do que vemos do lado de fora, mas do que acontece no nosso coração e na nossa consciência com Deus. Quando nos voltamos para dentro, nós encontramos uma presença divina ativa, um lugar onde a fé se torna real e onde Deus nos encontra, não como teoria, mas como presença transformadora. E esse é um convite para habitar nesse reino interior todos os dias. A fé, gente, não é apenas acreditar, é viver aquilo que já nos foi dado. E Jesus disse: tudo o que pedires em oração, crede que o recebestes e será vosso. Marcos 11, 24. Isso nos lembra que a fé não é meramente um pensamento, é uma confiança viva no que já está em ação, no invisível que precede o visível. Jesus viveu isso. Antes dos milagres aparecerem, ele creu no propósito de Deus e viveu a identidade de filho do Pai com total confiança. Essa é uma lição profunda. A realidade que Deus quer manifestar em nós começa no coração, antes de se mostrar no mundo externo. E não, Jesus não curou porque ele era uma pessoa diferente, mas porque ele entendeu que Deus estava dentro, que ele era a parte de Deus. Ele confiava que o reino de Deus, ele acreditava que o reino de Deus estava dentro dele, que ele fazia parte. O nosso interior é o campo onde a fé se manifesta. E Jesus nos ensinou a olhar para dentro, ao invés de depender apenas dos sentidos exteriores. Ele disse ao homem cego: vê, e o homem recuperou a visão. Mas não porque antes de tocar ele enxergasse, mas porque Jesus o conduziu a viver o resultado antes da manifestação física. Isso é um convite para não viver pela dúvida ou pelo medo, mas para assumir constantemente a realidade de que Deus já está operando em nós. Essa postura, confiar e viver como se Deus já estivesse realizando, transforma nosso mundo interior. E então o exterior responde a essa fé viva. Cristo não está fora. Ele é a presença que habita em nós. E Jesus declarou: eu e o Pai somos um. João 10, versículo 30. Ele nos ensinou que a presença de Deus não é um conceito distante, mas algo que habita em nós e nos capacita a viver a vida com propósito, amor, fé e verdade. A fé que Jesus nos convida a viver não é apenas acreditar em algo externo, mas reconhecer a presença de Deus em nosso próprio coração.
Essa presença nos guia, nos fortalece, nos consola e nos mostra que o caminho para Deus passa por dentro de nós, não por algo apenas externo. O chamado de Jesus é um chamado à transformação do coração. Quando Jesus nos chama a segui-lo, Ele quer que a nossa consciência mude do medo para a confiança, da dúvida para a fé, do exterior para o interior, da dependência do visível para a certeza do invisível. E essa transformação acontece quando escolhemos todos os dias viver como se Deus já estivesse agindo em nós e através de nós. É cultivar a presença de Cristo em nossos pensamentos, atitudes, escolhas e relações, sabendo que essa presença não é distante, mas internamente real. Jesus nos ensinou através de parábolas e muitas vezes nós confundimos religião com os ensinamentos de Jesus. Ele estava nos mostrando o caminho. À medida que nós formos aprendendo e expandindo a nossa consciência e abrindo a nossa mente para enxergar de uma forma diferente, toda a nossa realidade física vai mudar. E aqui eu quero repetir algo que eu aprendi e que faz muito sentido para mim. Tudo depende do significado que nós damos, da nossa interpretação. Não existe uma só verdade. Não existe um só caminho. É como nós entendemos. É como nós enxergamos. E o tempo todo, Jesus nos chama para descansar na presença de Deus dentro de nós, para ver com os olhos da fé antes de ver com os olhos físicos, para viver como se o pedido já estivesse atendido na fé que confia. Permitir que o Senhor transforme o nosso interior e não o exterior. E o exterior é sempre um reflexo dessa transformação. Então que hoje a gente possa sentir mais a presença de Cristo no nosso coração, irradiando paz, confiança e vida. Porque o caminho, a verdade e a vida estão em nós. E que tal a gente começar a semana com a intenção de escolher viver a partir da fé que já habita em nós. Confiar que Deus está agindo, mesmo quando a gente não vê. Caminhar com paz, com presença, com confiança, sabendo que o reino de Deus vive em nós. Eu acho que é uma excelente intenção, é uma ótima intenção. É um ótimo propósito para a nossa semana e que pode transformar a nossa forma de enxergar tudo o que acontece. Essa mudança interna, essa visão interior transforma tudo que está fora. E eu desejo que a sua semana, que a nossa semana seja maravilhosa. Que o nosso mês, nós estamos começando o mês de fevereiro, que seja surpreendente, que seja extraordinário. E que a cada reflexão a gente possa subir mais um degrau, dar mais um passo em direção à nossa transformação diária, à nossa transformação interior, à nossa fé, engrandecer ainda mais a nossa fé e as nossas conquistas e realizações. Um beijo no seu coração, fique com Deus, uma semana abençoada para todos nós e eu te espero aqui amanhã no nosso próximo devocional. Até lá!